Aleluia. Nós estamos numa série de mensagens chamada Espírito Santo. De manhã nós falamos a respeito dos 9 gomos do fruto do Espírito. Eu quero estar ministrando esse texto ao seu coração. Peço de presente a sua atenção, o seu respeito, não só a mim, mas a palavra. Quando você lê Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 19 até o 21, Paulo fala acerca das obras da carne. Está no plural. A partir do versículo 22, ele começa, mas, ou seja, entretanto, o fruto do Espírito, agora é singular. O fruto do Espírito é amor, alegria. Diga comigo amor. Diga alegria. Diga paz. Longanimidade. Benignidade. Bondade. Fé, mansidão e temperança. Coloca para mim o texto, por favor, Lari. Pastor, qual a diferença entre os 9 dons registrados em 1 Coríntios capítulo 12 e os 9 gomos do fruto do Espírito, ou as 9 virtudes do fruto do Espírito? A diferença é que os dons são ferramentas de trabalho. Os dons são aquilo que Deus usa, ou são aquilo que Deus nos usa através deles. Os dons são um presente de Deus para nós presentearmos as pessoas. Já o fruto do Espírito não é Deus trabalhando através de nós como com os dons, mas é Deus trabalhando em nós. O fruto, ele tem 2 aspectos: o aspecto moral de Deus em nós e o caráter de Deus em nós. O fruto são ferramentas ministeriais. Os dons, ferramentas ministeriais. Já os 9 gomos, ou as 9 virtudes do fruto do Espírito, são virtudes espirituais para a nossa vida. Quando Paulo fala das obras da carne, ele apresenta o nosso coração, o coração humano, como laboratório das obras da carne. Jesus, em Mateus capítulo de número 15, versículo 19, ele disse: porque do coração do homem procedem os maus pensamentos, procedem as mortes, os adultérios, as fornicações. Pastor, o que é adultério? O adultério é quando um homem casado se relaciona com alguém, ou uma mulher casada, quando alguém casado se relaciona com alguém que não é o seu cônjuge. E o que é fornicação? Fornicação é sexo pré-marital, sexo antes do casamento. Então, se uma pessoa casada se relaciona com uma pessoa solteira, a casada está adulterando e a solteira está fornicando. Hebreus capítulo 13, versículo 4, a Bíblia diz que venerado seja entre todos o matrimônio, e tal qual o leito sem mácula, mas aos que se dão à prostituição e ao adultério, ou seja, fornicação e adultério, Deus o julgará. Então, se o laboratório de Deus, ou o laboratório do diabo, nas obras da carne na nossa vida, é o nosso coração, o laboratório do Espírito também é o nosso coração, e nós escolhemos quem irá acessar esse coração. É o Espírito que age no nosso coração, para que nós possamos desenvolver o fruto do Espírito. Por isso que Zacarias, no capítulo 4, versículo 6, diz: não é por força, não é por violência. A palavra violência aqui não está coadunada à agressão física. A palavra violência aqui no espiritual é alguém que força a intimidade com outra pessoa.
Quando um homem, por exemplo, violenta uma mulher, não está agredindo fisicamente ela, está tocando na sua intimidade sem a permissão dela. Nós muitas vezes temos o hábito de querer mudar as pessoas à força. Nós, pastores, temos o hábito de querer converter as pessoas à força. A gente marca a oração e exige que todo mundo venha. A gente marca o jejum e exige que todo mundo faça. Só que Deus não força ninguém a nada. Principalmente as mulheres, que são mais sensíveis do que os homens. Principalmente as mulheres que são mais quebrantadas do que o homem. Elas querem que o seu marido acompanhe a vida espiritual dela, acompanhe o ritmo dela. Ei, não é por força e não é por violência. Deixa o Espírito Santo, seu Espírito Santo na vida dele. Deixa o Espírito Santo, seu Espírito Santo na vida dos seus filhos. Porque intimidade forçada é estupro, e Deus não estupra ninguém. Por isso que eu não exijo que os pastores venham orar, que minha esposa venha orar, que os líderes de célula. Não, irmão, eu só venho orar. Eu só dou o modelo, eu só dou o exemplo. Mantenha o texto para mim. Eu só dou o exemplo, eu só mostro como fazer. Era assim que Deus fazia, era assim que Jesus agia. Ele simplesmente fazia. Como diz aquela frasezinha de para-choque de caminhão: argumentos convencem, mas exemplos arrastam. Nos dons, nos 9 dons, existe um dom que é o principal. Por isso que 1 Coríntios 14:1 diz: buscai com zelo. Ou seja, zelo aqui no grego é ciúme. Zelo aqui no grego é ciúme. E ciúme eu só tenho daquilo que é meu. Inveja é o que eu tenho daquilo que é dos outros. Por isso que eu não tenho ciúme da sua esposa, eu tenho da minha. Porque ciúme eu tenho daquilo que é meu. Então 1 Coríntios 14:1, Paulo disse para os cristãos de Corinto: busquem com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Então nos 9 dons tinha um que era o principal. Por isso que ele falou: ora, aquele que profetiza é maior do que aquele que fala em línguas. Por quê, pastor? Porque a profecia tem um aspecto convergente. A profecia tem um aspecto coletivo. Então o que é principal para Deus é aquilo que edifica a maioria, e não apenas a mim. Amém? Agora, quando se fala dos 9 gomos, ou das 9 virtudes do fruto do Espírito, não tem um que é principal. Os 9 são interessantes. E é claro que às vezes a gente acaba fluindo mais num do que no outro, né? Tem pessoa que é mais amável, tem pessoa que é mais benigna, tem pessoa que tem mais paz, parece que está toda a vida chapado. O mundo desabando, ele está zen, vai dar tudo certo. Eu tenho uma raiva de gente assim, porque eu queria ser assim, não consigo. Eu sou TDAH, A pessoa começa a contar a história, em 2 minutos ouvindo, eu já resolvi o problema para ela. Mas eu tenho que ficar mais meia hora fazendo caras de coach. Entendo. Mas eu já resolvi. Então eu queria. Então existem virtudes que afloram mais numa pessoa do que na outra. Por isso a diversidade de personalidade, irmãos. Então você precisa ter todos. Fruto, assim como os dons, são do Espírito Santo. Então só tem uma maneira de você usufruir disso: tendo o Espírito Santo, sendo do Espírito Santo. Intimidade com o Espírito Santo. Quanto mais sensível você estiver, mais você vai acessar o mundo espiritual. A Bíblia diz que quem é espiritual, ele discerne bem tudo, mas de ninguém é discernido. Então, pastor, por que a gente tem que orar e jejuar? Para nos dar mais crédito diante de Deus? Não, irmão, simplesmente para você ser mais sensível às prioridades de Deus. Jesus falou em João capítulo 15, versículo 5, ele disse: eu sou a videira, vocês são as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto. Então, irmão, observe se você tem dado fruto. Se você não tem dado fruto, talvez você só esteja na igreja evangélica, talvez você só esteja numa célula, mas ainda não está em Jesus. Ou talvez você está em Jesus, é Ele que ainda não está em você, porque Ele não tem acesso ao seu coração. Talvez Ele não seja bem-vindo na sua casa, que eu estou falando de você mesmo.
Então os 9 dons são espirituais e ministeriais, mas os 9 gomos, ou as 9 virtudes do fruto do Espírito também são espirituais, mas não são ministeriais, são relacionais. É para você se relacionar bem com Deus, com os outros e com você mesmo. Os primeiros 3, os 9 gomos, são divididos em 3 sessões, assim como os 9 dons. E na primeira sessão fala do aspecto relacional de você com Deus. Por isso fala de amor, alegria e paz. 3 coisas que você só acessa se você tiver Deus na sua vida. Os outros 3 gomos do fruto do Espírito diz respeito à sua relação com pessoas. Por isso fala longanimidade, benignidade, bondade. É como que você tem que se relacionar com pessoas. E os últimos 3 falam de como você tem que se relacionar com você e o que você precisa. Você precisa de fé. Para você se relacionar bem com você, você precisa de fé, irmão. Porque tem coisa que, olha, a gente olha para a gente e não acha que não vai acontecer, que não vai mudar, só pela fé mesmo, não é? Então você precisa de fé para aprender a lidar com você. Você precisa de fé que um dia você vai conseguir mudar. Um dia você vai conseguir acessar as promessas de Deus. Você precisa de mansidão para você se relacionar bem com você mesmo, senão você vai viver estressadinho. Você precisa de temperança, você precisa de equilíbrio, você precisa de gestão das emoções, para que você possa ter uma vida leve, uma vida com leveza e com clareza. Então, nós vamos estar falando a respeito do primeiro gomo, que é o que? O amor. Diga comigo, o amor. E a irmã Lena trouxe algo aqui, eu não gosto muito de estar dando crédito para os outros. Eu gostaria de dizer que foi uma revelação de Deus para mim. Não, a irmã Lena trouxe uma palavra muito legal aqui, e ela chegou dizendo assim: vocês sabiam que Deus gosta de café? Eu disse: mas Deus é espírito, o espírito não toma café, a não ser que seja um café espiritual. Ela disse: não, eu vou falar para vocês sobre os 4 aspectos do amor de Deus. Coloca para mim, Lari, por favor, Lucas capítulo 10, versículo 27, você vai ver que Deus gosta de café. Porque ali em Lucas capítulo 10, versículo 27, Jesus disse que nós devemos amar a Deus, em primeiro lugar, com todo o nosso coração. Começa com que letra? Meia dúzia estudou, o resto tudo fugiu do Mobral. Coração começa com que letra? Depois Jesus diz que nós temos que amar a Deus com toda a nossa, começa com que letra? Depois Jesus diz que nós temos que amar a Deus com toda a nossa força, começa com que letra? E por último, devemos amar a Deus com todo o nosso, começa com que letra? Quais são as 4 iniciais das 4 palavras que nós devemos amar a Deus? Café. Diga para o irmão do lado: aceita um café? Sem açúcar, por favor. Pastor, o que é amar a Deus com todo o coração? É você desejar a presença de Deus. O salmista Davi falou no Salmo de número 63:1: a minha alma tem sede de ti, a minha alma te deseja, como um deserto, como água numa terra seca, árida. Pastor, o que é amar a Deus com toda a alma é a sede das emoções, é você, irmão, sentir emoção. As mulheres são top nisto. As mulheres se quebrantam mais, choram mais, se entregam mais, se envolvem mais. Mas Deus nos criou com essa estrutura, e isso não me entristece. Mas eu preciso voltar a ter emoção, irmão. Não tem coisa, irmão, você sair de uma balada sem sentir nada, tudo bem. De um bar, tudo bem. Agora, da igreja, você tem que sentir a presença dele. Você tem que sentir um arrepiozinho. Você tem que sentir Você tem que sentir uma lágrima, irmão. Nem que você fique igual aquelas mulheres chiques quando choram, né? Mas você tem que sentir, isso está disponível para você acessar. Pastor, o que é servir a Deus com toda a força?
Isso significa que a salvação é pela graça, mas não é de graça. Isso significa que para você, meu irmão, acessar Deus através do seu amor, você precisa fazer força. Amar não é fácil, se fosse não seria um mandamento, seria uma sugestão. Amar a Deus, buscar a Deus, querer morar com Deus, tem que fazer força. E Jesus falou isso em Lucas 16:16. Ele disse: a lei e os profetas duraram até João, desde então é anunciado o reino de Deus, e todo homem tem que empregar força. Pastor, então se é força, é meritocracia humana? Não, irmão, o mérito é de Deus, a glória é de Deus, a honra é de Deus, e o esforço é seu. Pastor, então me explica melhor. É como um pote de ouro em cima de uma montanha, está lá de graça, é para você, mas você tem que subir a montanha, você tem que fazer força para subir e acessar. Quem está me entendendo aqui? Pastor, o que é amar a Deus com todo entendimento? É você seguir o que a Bíblia diz. Em 1 Coríntios 2:16, você tem a mente de Cristo, e quem tem a mente de Cristo, prioriza as coisas de Cristo. Quem tem a mente de Cristo, honra aquilo que Cristo honra, e desonra aquilo que Cristo desonra. Quem tem a mente de Cristo, irmão, gosta do que Cristo gosta. Aleluia. Entendimento. Romanos capítulo de número 12, versículo 2 diz: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Não é mudança, é renovação, é transformação. Ame a Deus. Pastor, por que eu tenho que amar a Deus? Irmão, quando eu amo alguém, o beneficiado é a outra pessoa. Por exemplo, eu amo a minha esposa, a pastora Márcia, e consequentemente esse amor por ela, no mundo natural, no campo do relacional, trouxe vantagens a ela. Mas no mundo espiritual, quando você ama a Deus, Deus não tem nenhuma vantagem no seu amor por Ele. Deus não é carente, Deus não precisa de nada. Quem é beneficiado é você. Então amar a Deus não é uma questão de crença, é uma questão de inteligência. Por isso que Romanos 8:28 diz: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem de quem? Dos que amam a Deus. Diga para alguém do lado: é você que é beneficiado quando você ama a Deus. Nós somos os beneficiados quando nós amamos a Deus, porque todas as coisas começam a acontecer de maneira leve e extraordinária, sem que você corra atrás da bênção. É a bênção que corre atrás de você. Amém? C.S. Lewis disse o seguinte: quando o homem aprender a amar quando o homem aprender a amar a Deus adequadamente, ele vai aprender a amar todas as outras coisas moderadamente. Moderadamente. Quando você aprende a amar a Deus, você adora a Deus, você serve as pessoas e você usa as coisas. Quando você não aprende a amar a Deus adequadamente, você usa Deus, usa as pessoas. Quando você não usa Deus e adora as pessoas e serve as coisas. Segundo gomo do fruto do Espírito, alegria. Diga comigo: alegria. Diga para alguém do lado: Deus não te prometeu felicidade, Deus te prometeu alegria. Felicidade é criada pela expectativa das realizações pessoais e terrenas. Vou repetir: felicidade é aquilo que as pessoas sentem quando conseguem ver os seus projetos sendo realizados na terra. Mas alegria é quando você tem perspectiva de que a tua eternidade já está garantida no céu. Felicidade é quando o meu ministério está tudo bem, não tem crente me incomodando, só que não. Felicidade é quando a igreja está cheia, eu vou para casa, as pessoas dizem: pastor, que sermão, pastor, que glória, que culto. Isso é felicidade. Pastor, o que é alegria? Alegria não tem a ver com realização pessoal na terra, tem a ver com uma expectativa, uma perspectiva de salvação na eternidade.
Por isso, quando os discípulos vieram dizendo para Jesus, em Lucas capítulo 10, versículo 20: Senhor, vista a nossa missão, a gente expulsava a capeta de 2 em 2, quando saía 3 de manda volta, um que eu mandei sair só 2, nós deitamos e rolamos em cima dos capetas, curamos enfermos, profetizamos. Jesus disse: alegrai-vos, não por isso, mas alegrai-vos, não é sejam felizes, é alegrai-vos, porque o vosso nome está escrito no livro da vida. Alegrai-vos, porque ainda que aqui você não tenha dinheiro, lá você vai pisar nas ruas de ouro. Alegrai-vos, porque aqui na terra você sente uma luta intensa dentro de você, parece que você dorme bem, acorda mal, é uma luta maniqueísta entre a carne e o espírito. Só que você está indo para um lugar onde não haverá mais dor, onde não haverá mais choro, onde não haverá mais traição, onde não haverá mais decepção, onde não haverá mais rejeição, porque o Senhor estará pessoalmente com você. Oh! Aleluia! Alegria no grego é chara, que significa gozo. Por isso que em algumas traduções não aparece a palavra alegria, aparece a palavra gozo. Eu acho que até nessa tradução mesmo, gozo. A palavra chara, gozo, no grego, é a mesma raiz da palavra orgasmo. Pastor, o que é orgasmo? Orgasmo é o alto nível de satisfação numa relação. Isso é um orgasmo. O alto nível de realização, é isso que Deus quer que a nossa alma sinta. Por isso que o Novo Testamento não nos chama de noiva, porque noiva não pode ter relação sexual com o noivo. Ele nos chama, o Novo Testamento nos chama de esposa. Em Apocalipse 22, o Espírito e a esposa dizem: vem. Deus está dizendo: eu quero que você tenha o mais alto nível de satisfação na intimidade comigo. E a Bíblia sempre trouxe essa conotação representativa na sexualidade. Por isso a Bíblia diz que Adão conheceu Eva. Gênesis 4:1. Conhecer aqui não é entender a esposa, porque isso não vai acontecer, é nunca. Vou repetir a mesma cena de manhã. Eu ia trazer o livro Como Conhecer as Mulheres. Não coube no porta-malas do carro o livro, é grande demais. Então quando a Bíblia diz que Adão conheceu Eva, ele teve relação, ele teve intimidade. E é esta mesma expressão que um dia Jesus dirá a alguns que vão dizer: Senhor, mas em teu nome nós profetizamos, em teu nome nós curamos. E ele vai dizer: não vos conheço, apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. Vocês foram cultos, vocês gostavam da música gospel, mas vocês nunca tiveram intimidade comigo. Vocês nunca tiveram gozo, vocês nunca tiveram uma satisfação plena. Jesus vai dizer: eu nunca fui suficiente para você. Você estava sempre com descontentamento crônico, atrelando a tua felicidade a realizações e a aquisições de coisas. Quando você entra nesse lugar de alegria no Espírito, irmão, você se torna pleno. Você não precisa de mais nada, embora Deus vai te dar tudo aquilo que você deseja. Por isso que o salmista Davi, no Salmo 51:12, depois que ele pecou com Batseba, ele orou dizendo: Senhor, torna a dar-me a alegria da salvação. Por quê? Porque a alegria é a base da satisfação relacional. Não existe relacionamento saudável sem alegria. Não existe casamento saudável se a mulher não tem prazer que o homem volte para casa, se o homem não tem prazer em voltar para casa. A alegria, irmão, é aquilo que o diabo quer roubar de você, para que a sua vida e a sua relação com Deus perca o sentido, para que você fique aqui dentro simplesmente por medo de ir para o inferno, com um sentimento escapista, e não desfrute de tudo aquilo que Deus tem para você. Diga comigo: a sandália, diga o anel, diga o vestido, diga o bezerro, não era para o filho pródigo, era para o irmão dele, mas como o irmão dele não acessou, veio lá de fora alguém e acessou. Se você não acessar daquilo que o Pai está te oferecendo, Ele vai salvar o drogado, Ele vai salvar a prostituta, Ele vai trazer gente, e em pouco tempo estará acessando aquilo que era para você. Terceiro gomo do fruto do Espírito, paz. Diga comigo: paz. Paz aqui no grego é eirene. Eirene, irmão, não é Irene, é eirene.
Eirene no grego quer dizer consciência de proteção. Paz não é, irmão, você ter ausência de guerra. Paz não é você não enfrentar lutas. Paz não é você não enfrentar dificuldades, vicissitudes, adversidades, intempéries. Paz é você ter uma consciência de proteção. Você está na guerra, você está na batalha, você está numa luta maniqueísta entre o bem e o mal, entre Deus e o diabo, entre a carne e o espírito, entre a igreja e o mundo. Você está no meio dessa luta, mas você sente paz. Por quê? Porque você sabe que você está protegido. Essa guerra já tem um vencedor. Quem? Eu e você. Porque em todas essas coisas somos mais do que vencedores. 1 Coríntios, Romanos capítulo 8 e versículo 37. Em todas estas coisas somos mais do que vencedores. Aleluia, glória a Deus. Por isso que em João capítulo 14 versículo 27, Jesus disse: eu vos dou a paz, a minha paz eu vos dou. E Jesus falava bonito, irmão. Ele disse: não vou lá dou, como o mundo a dar. Não é dessa forma. Ele disse: eu venci o mundo. Agora olha o que diz a versão NVT, esse texto. Olha que coisa linda. Eu lhes deixo um presente. Diga: é nós. Diga para alguém do lado: é para você. Já que você não quer dizer para o outro, assim, é para você. Já que você não disse é nós, diga: é para você. Então eu não quero, mas pode ficar com esse presente. Olha que coisa linda, NVT, nova versão transformadora. Eu lhes deixo um presente, a minha paz plena, ou seja, completa. E essa paz que eu lhes dou é um presente que o mundo não pode dar. Porquanto não se aflijam, nem tenham medo. Diga para alguém do lado: não tenha medo, irmão. Irmão, o mundo sem paz é medroso, é ansioso, tem medo do futuro, porque não se sente protegido. E este sentimento de limitação quanto ao futuro cria ansiedade. Esse sentimento de descontrole quanto ao dia de amanhã cria ansiedade. A palavra ansiedade é merina no grego, quer dizer distração e preocupação. Toda pessoa preocupada, ela se distrai. Jesus está dizendo: o mundo não pode ter essa paz. Por isso que o mundo busca subterfúgio nas drogas, na bebida. Pastor, mas a maconha é a droga da paz. É, irmão. Experimenta ficar sem fumar uma semana, depois tu me diz se você vai ficar com paz. Pastor, quando eu bebo eu fico em paz. E a ressaca? E o ajojo? Isaías 57, 21 diz: não há paz para os ímpios, diz o meu Deus. O ímpio não tem paz. A preocupação com o amanhã, irmãos, tira o sono do ímpio. O ímpio olha para os seus filhos e se apavora. Por quê? Porque ele quer garantir o futuro dos filhos. O crente olha para os seus filhos e ora por ele, porque orando ele vai garantir não o futuro, mas a eternidade dos filhos. Ele vai ensinar a criança no caminho que deve andar. O ímpio confunde paz com sossego. Por isso eles buscam o sossego. Por isso as pessoas não querem saber de problema. Elas não querem, não quero. Tem gente, eu não gosto de ir velório. Eu não gosto de ir no hospital. Quem é que gosta, irmão, de ir no velório? Só o Carlos da funerária. Quem que gosta de ir no hospital? Só os enfermeiros, os profissionais da saúde. As pessoas hoje têm medo, porque qualquer coisa lhe rouba a paz. Diga para alguém do lado: se algo ou alguém está conseguindo tirar a tua paz. Você não tinha paz, você tinha apenas tranquilidade. Mas se o ímpio não tem paz, o mesmo profeta Isaías profetizou acerca do justo. Isaías capítulo 26, versículo de número 3, ele disse: tu guardarás em perfeita paz todos os que confiam em ti, aqueles cujos propósitos estão firmes em ti. Queridos, se estamos sem paz é porque confundimos os nossos projetos com os propósitos de Deus. Nunca se falou tanto sobre propósito. Você tem que descobrir o teu propósito. Diga para alguém do lado aí, se você for macho ou macha, diga assim: você não tem propósito. Diga: mentiram para você.
Diga assim: o pastor Jean é coach, mas os coaches mentiram para você. Você não tem propósito. Que você tenha sonho pessoal, que você tenha projeto pessoal, que você tenha perspectiva profissional. Propósito está relacionado, a palavra propósito no grego é propser, ou seja, aquilo que é estabelecido com antecipação. Nenhum homem consegue estabelecer nada com antecipação. Voltamos a Romanos capítulo 8, versículo 28, e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito é dele, irmão. Então só tenta encaixar os teus projetos no propósito dele, só tenta encaixar os seus sonhos no propósito dele, e aí você vai parar de ficar cansado, preocupado, sem paz, porque você vai estar garantido, porque Deus é seu sócio, você é sócio de Deus, e todas as coisas contribuirão para o bem de você, em nome de Jesus. Não confunda as coisas. As pessoas estão confundindo sonhos profissionais, realizações materiais com o propósito de Deus. Por isso nós estamos vendo uma geração tão cansada, tão desanimada, uma geração que não tem controle, irmão, que um descontentamento crônico, que nada é o suficiente, nada é o bastante. Sabe por quê? Não tem paz. Quarto fruto do Espírito. Agora vamos para a sessão relacional com pessoas. Quarto fruto do Espírito: longanimidade. Diga comigo: longanimidade. Diga comigo 3 vezes: longanimidade, longanimidade, longanimidade. Vai lá. Ó, foi batizado com o Espírito Santo aí, ó. Longanimidade. Pastor, o que é longanimidade? Longanimidade é paciência para suportar a injustiça dos outros. Alguém aqui já foi injustiçado? Além de mim? Não, Senhor, que eles possam ser injustiçados. Eu profetizo, Pai, que ainda esta semana, todos aqui que ainda não foram, ou que mentiram, sejam injustiçados. A depressão, ela tem 3 pilares. Quantos pilares? Quantos pilares? A depressão tem 3 pilares. Primeira, injustiça. Toda pessoa que se sente injustiçada e não entende o propósito da injustiça se torna depressiva. Segundo pilar da depressão, crise de relacionamento. E terceiro, perdas. Perdas. Essas coisas tentam roubar de nós a longanimidade. Essas coisas nos tornaram um pavio curto. Aí agora viram modinha as mulheres, as recalcadas, né? Que aí levaram fora, pegaram o namorado com a pessoa errada, buscaram no lugar errado, fizeram a coisa errada. Agora o slogan delas: antes eu sofria, agora eu sou fria. Pastor, o que é longanimidade? É a capacidade, irmão, de suportar as injustiças. É a capacidade de ter inteligência emocional, resiliência para suportar, sabendo que tudo isso faz parte do propósito. Isso está te preparando, isso está te amadurecendo. Pastor, eu estou muito desiludida com pessoas. Só se desilude quem um dia se iludiu. Quem mandou você se iludir? Pastor, mas puxaram o meu tapete, pastor, de lá para cá eu nunca mais consegui congregar igreja nenhuma. O pastor, eu era líder, e aí ele me puxou o tapete. E quem disse que você tinha que ficar em cima de tapete? O salmista Davi diz no Salmo 40, versículo 1: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim, Ele ouviu o meu clamor. Queridão, Deus está ouvindo o seu clamor, Deus está ouvindo a sua oração. Versículo 2 do Salmo 40, ele disse: Ele me tirou de um lago horrível, de um charco de lodo, Ele colocou os meus pés sobre um tapete. Ele colocou os meus pés sobre uma rocha, Ele firmou os meus passos. Vem a luta, vem a rejeição, vem a perda, vem a injustiça, me abala, me entristece,
mas não me derruba, porque eu estou firmado em Jesus Cristo. O meu propósito não é ser feliz na terra, é ir para a eternidade com Ele. Oh! Aleluia! Diga comigo, longanimidade. É uma pessoa com razão para se vingar, mas não faz. Tem razão, dá vontade, mas não faz. Porque crente não se move por razão. Crente se move, irmão, por propósito. Um dia eu e a minha esposa vindo, eu fui palestrar em Torres, e aí eu estou vindo, bem em cima da minha pista uma carreta, uma bicuda. Quem estava com a razão? Eu. Aí eu disse, eu estou na minha razão, vou dar bem no meio dessa bicuda que eu vou rachar. Sabe o que eu fiz, irmão? Eu disse, passa, servo do Satanás, vai matar outro, eu não. Tem muito marido aí, irmão, que não está sendo feliz porque quer ter razão, irmão. Não interessa quem tem razão, você tem que ter satisfação, irmão. Ceda por interesse pessoal. Para de querer ter razão. Gente que perde oportunidades porque agiu na razão. Gente que perde boas amizades porque agiu. Pastor, eu não vasto uma linha, eu sou irredutível. Imbecil. Seja inteligente, irmão. Jesus tinha razão para matar todo mundo naquela cruz, não tinha? Fala para mim. Mas isso tirou ele do propósito? Paulo escreve, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23. Eu vos ensinei o que também recebi do Senhor, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, encheu a pança e digo, Judas pode até querer que eu morra, agora com fome não. Irmão, crente tendo comida, está tudo certo. Jesus estava dizendo para Judas, ninguém me tira do propósito, ninguém tira meu apetite, ninguém. Amém? Quem ama Deus é radical consigo mesmo, mas é longânime com as outras pessoas. Permite que as outras pessoas sejam elas. Pastor, mas o que o fulano fez, ele fez aquilo que ele sabia fazer. A Bíblia diz que o nobre projeta coisas nobres. Fulano só te entregou aquilo que ele tinha. Quando amassam um joio sai veneno, quando amassam um trigo sai pão. Quando estão te amassando, o que tem saído de você, irmão? Diga para alguém do lado, você é contagiante ou contagioso? Seja contagiante. Não deixe que as pessoas mudem quem você é. Não deixe que as pessoas te piorem. Não use os defeitos dos outros para alimentar os teus. Sexto gomo do fruto do Espírito, bondade. Diga comigo, bondade. Bondade é exatamente o amor em ação. Diga comigo, o amor em ação. Irmão, se tem uma coisa que não funciona no amor, é o amor verbal. Por isso João falou em 1 João capítulo 3, versículo 18, filhinhos, não amemos de palavra. Ai pastor, que bênção, minha mão chegou a ficar assim ó, latejando, tanto que eu aplaudi, quando você falou da escola. É mesmo? Seus aplausos não vão pagar a conta das salinhas que a gente está fazendo ali. Pastor, quando você fala do terreno, ó, isso aqui não paga a conta, irmão. Pastor, eu amo o projeto social. Isso não alimenta ninguém, irmão. Está na hora da igreja viver um evangelho prático.
Está na hora da igreja viver um evangelho real, irmão. Filhinhos, não amemos por palavras. Elogio não paga conta, elogio, irmão, não faz nada. Aliás, às vezes até exalta as pessoas. Pastor, eu dou apoio moral. A gente não precisa do seu apoio moral, a gente precisa do seu real. Jesus disse, que adianta, Jesus não, Tiago, que adianta entrar alguém nas vossas reuniões com fome, com frio, descalço, e vocês dizerem, irmão, vai em paz, eu vou estar orando. Não tem que orar, irmão, tem que botar calçado no pé dessa pessoa. Eu tenho que botar a roupa no corpo dessa pessoa, eu tenho que dar remédio para essa pessoa. A dor do outro precisa doer em mim, irmão, nós somos uma família. Pastor, mas eu estou cansado de fazer por outros que não fazem, é mesmo? Quem aqui é destro? Quem aqui é direito? Eu sou direito da mão, canhoto do pé. É interessante como, se você é direito, então o seu lado direito trabalha mais do que o seu lado esquerdo, percebeu? Se você tiver que pegar força, você pega no lado que você é. Pastor, eu pego mais força porque eu sou direito, então o meu lado direito é mais forte. Não, o teu lado direito é mais forte porque você fez mais força com ele. Quem aqui já fez injeção no bumbum? Eu não fiz porque eu não tenho, né? Mas eu fiz aqui nesse ossinho aqui atrás, eu fiz já. Injeção aqui nesse ossinho. Quando você fez a injeção no bumbum, era o seu bumbum que estava doente ou era outra parte do seu corpo? No reino de Deus, no corpo, chamado igreja, é assim que funciona. A parte boa do corpo leva a espetada, leva a injeção para curar a parte do corpo que está doente. Pastor, por que isso acontece? Porque nós temos bondades. É bíblico o mundo nos odiar por causa de Jesus. Ele falou isso em Mateus 10:22. O mundo me odiou e vai odiar vocês. Mas não é bíblico o mundo odiar Jesus por causa de nós, por causa do nosso mau testemunho, porque a gente compra e não paga, a gente é indigesto onde chega, as pessoas não têm prazer em conversar com a gente. Quantas pessoas chegaram para mim e disseram, pastor, eu não gostava de ti. Eu digo, por quê? Eu sou tão bom, tão querido, tão humilde. Eles dizem, pastor, eu te achava uma mala. Eu disse, que tipo? Ela assim, sem alça, de papelão, cheia de pedra, dia de chuva. Mas acabou mesmo comigo. Eu digo, tá, e agora que você me conhece? Eu digo, não, agora eu vi que você é diferente, você é mais querido, mais humilde. Eu achei que você era bem arrogante. Eu disse, que bom. Porque tem gente que é o contrário. Você olha de longe e pensa, não, mas é humilde aquela pessoa, que querida que é. Aí você entra no relacionamento com ela, e na primeira oportunidade que tem, você vê que você se enganou. Por isso a Bíblia diz para a gente não julgar pela aparência, porque existem muitas pessoas fantásticas querendo cruzar o seu caminho, acessar a sua vida, pessoas que vão te levar a se conectar com pessoas pontuais, e às vezes você não abre espaço. Sétimo gomo do fruto, fé. Diga comigo, fé. Fé aqui é pistes, não é alpiste, é pistes, e significa fidelidade ou lealdade. As pessoas confundem fé com crença. As pessoas acham que fé é crença. As pessoas vão jogar na Mega Sena e dizem o quê? Vou fazer uma fezinha. Porque as pessoas confundem fé com crença. Irmão, crença é aquilo que eu espero que aconteça de bom para mim. Agora, fé, pistes ou fidelidade é aquilo que eu tenho que ser para ser o melhor para o outro. Quem está me entendendo aqui, diga eu. A crença nos faz buscar aquilo que achamos que merecemos. A fé nos torna pessoas que sabemos que o outro precisa. Essa é a diferença. Nós temos uma camiseta aqui, uma frase que a gente vendeu durante muito tempo, que diz assim, porque Deus escolheu ser amado no outro.
Quer amar a Deus? Quer servir a Deus? Tenha fé, seja fiel às pessoas. Há uma frase que diz o seguinte: ei, pense 10 vezes antes de confiar em quem te traiu, e pense 100 vezes antes de trair alguém que confiou em você. Seja fiel, seja leal aos teus amigos, pessoas que depositaram confiança em você. É esta fé aqui que a Bíblia está mostrando. A Bíblia diz em Lucas e Marcos capítulo 2, quando ele foi curar aquele paralítico, a Bíblia diz que aqueles 4 homens resolveram botar aquele aleijado, aquele paralítico em cima de uma cama, removeram o telhado e desceram ele no meio da multidão onde estava Jesus. A Bíblia diz em Marcos capítulo 2, versículo 5, que Jesus, vendo a fé deles, não foi do paralítico, vendo a fé deles, aí sim no versículo 11, a Bíblia diz que Jesus disse ao paralítico: toma tua cama e anda. A virtude do fruto do Espírito não é eu ter fé, irmão, para ganhar na Mega Sena, não é eu ter fé para ficar rico, não é eu ter fé para ter minhas realizações pessoais. Isso é crença. O diabo também tem crença. A Bíblia diz que ele crê que há um só Deus, e estremece diante dessa realidade. Só que fé, irmão, é você ter uma fé de arrancar telhados. Fé é você usar esta fé em benefício ao próximo, para colocar paralíticos diante da pessoa certa, que é Jesus. Fé é você pegar alguém que você olhe e diga: esse aqui não tem jeito, o casamento está desgraçado, mas você tem fé de que Jesus vai fazer um milagre na vida dessa pessoa. Alguns anos atrás eu encontrei o pastor Juliano. Cadê ele aqui? Onde está? Kelly está ali, na frente do salão do Renato. Daí, Julius, como é que tu tá, pastor? Estou bem, mas o meu casamento, acabou. Eu disse: quem disse isso para você? Eu disse: cadê a Kelly? Ele disse: está lá trabalhando, lá do lado da mãe dela. Eu disse: vou lá meio-dia falar com ela. Eu, a Márcia e você. Chegamos lá, começamos a liberar palavras, bênçãos. E no meio de tudo aquilo que nós aconselhávamos eles, eu disse para ele o seguinte: digo, Júnior, um dia eu quero ver você sendo esse agente que eu e a pastora estamos sendo na vida de outros casais. Ele disse: como? Estou separando, não aguento mais essa mulher. Eu digo: não é fácil mesmo. A gente olha elas dormindo, parece assim da paz, não parece, irmãos? Um sono leve. A gente fica olhando e diz: mato, mas onde que eu vou enterrar o corpo? Queridos, ele disse: mas o que é que eu tenho que fazer? Eu disse: 2 coisas, interprete como você quiser. O pastor foi prepotente. Irmão, se eu não servir de modelo, não adianta eu estar aqui pregando. Disse: em primeiro lugar, faça para sua esposa o que eu faço para minha, me tenha como seu modelo. E segundo, faça exatamente o que eu pedi para você fazer, depois a gente conversa. Ele já tinha Jesus, já estava na igreja, já cantava na igreja, e ele seguiu exatamente o que eu falei. Exatamente o que eu falei. Sexta-feira eu fiquei emocionado quando eu vi uma foto dele realizando a cerimônia de casamento de um jovem que ele levou para a célula, ganhou para Jesus, batizou, estava fazendo o casamento. Eu gostaria que você aplaudisse ao Senhor por isso. Aleluia. O que é isso, pastor? Fé. Porque quando eu olhei para o casamento deles, eu não vi o casamento deles naquele tempo, eu vi o casamento deles hoje. Pastor Juliano, um dos pastores da igreja, pastoreando lá nas células, levando gente para a célula, falando de Deus. Ô Herbert, ele não falou que o esboço foi eu que mandei para ele, né? Mas foi eu. Aleluia. Vamos lá, 8º gomo, já estou encerrando. Mansidão, diga para alguém do lado: seja manso.
A palavra mansidão no grego é prautes, que significa submissão dócil. É a mesma, olha aqui para minha gravata, é a mesma linguagem usando para domesticar animal selvagem. Quando Jesus disse, o fruto do Espírito é mansidão. Pastor, o que é isso? É um animal selvagem. Lembra como é que você era, irmão? Boi brabo, cavalo chuco, troglodita. O machão acabava com as festas. Os mais antigos a cavalo, a tiro. Tinha uns assim, animais selvagens, que eram uns elefantinhos, estavam toda a vida com a trombinha reclamando. Tinha as sucuruzinha. Deus pegou esse animalzinho bravo, como ele pegou Saulo, animal bravo. Em Atos capítulo 9, ele disse para Saulo, Saulo, duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Ou seja, Saulo, para de dar coice selvagem em bico de lança, para com isso. Eu olho agora, tudo ovelhinha, né? Fala assim, ó, bé. Tudo ovelhinha, ficaram mansinho, né? E quanto mais machão lá no mundo, mais chorão fica na igreja. É lindo demais. Mansidão, porque agora você não se espelha mais no seu pai, nem no seu avô, nem no Lampião. Agora você não se espelha mais no Rambo. Agora você se espelha naquele que disse, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descansos para as vossas almas. Nós temos um modelo agora. Aleluia. No momento de tensão, não tome nenhuma decisão, pois toda decisão que começa com precipitação, termina com decepção. Gente que vive sempre de cabeça quente, são aqueles que mais tem que estar pedindo perdão o tempo todo. Ei, a Bíblia diz para você perdoar 70 vezes 7, não para você ter que pedir perdão 70 vezes 7, é para os outros pecarem. O inteligente aprende com os próprios erros, o sábio aprende com os erros dos outros, e o burro nunca aprende, está sempre repetindo o padrão, sempre repetindo os ciclos, sempre repetindo comportamentos. A expressão emburrado quer dizer com o burro dentro. Olha para não olha não. A irritabilidade bloqueia a sua habilidade. Quando você se torna uma pessoa irritadiça, você perde a habilidade de resolver momentos de tensão, de tomar decisões assertivas. Para encerrar, mas o fruto do Espírito é temperança. Temperança no grego é egikrateia, que significa domínio sobre os próprios desejos e apetites. Não existe inteligência emocional sem o controle do corpo. Se você não controla a sua língua, você não tem inteligência emocional. Se você não controla seus pensamentos, se você não controla a sua mão, se você não controla o seu dedo, você não tem inteligência emocional. Você precisa controlar a sua mente. Amém? Eu vou fazer uma dinâmica aqui que eu fiz no dia do Envolva-se não, do Empreenda. Quem aqui esse ano teve mais de 20 problemas? Mais de 20, levanta a mão. Para resolver, mais de 20. Quem aqui teve mais de 10? Mais de 10. Eu gostaria que você contasse até 20, na sua mente, no seu pensamento. A hora que eu falar no 3, tá bom? Você vai contar assim, igual um retardadinho. 1, 2, 3, 4, tá? Na mente, só na mente, só na mente. Vamos lá. 1, 2, 3. Diga assim agora, eu sou mais do que vencedor. Quem aqui parou de contar os problemas quando falou eu sou mais do que vencedor? Sabe por que você fez isso? Porque a sua mente obedeceu o comando da sua voz. Por isso a Bíblia diz, diga ao fraco, eu sou forte. Por isso Paulo preso falou em Filipenses 4:13, eu tudo posso naquele que me fortalece.
Por isso que ele falou em 1 Coríntios 15:57, mas graças a Deus que nos dá vitória, por nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso ele falou em Romanos 8:37, mas em todas essas coisas, somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. A sua mente precisa obedecer o comando da sua voz. Então, quando essa matraca começar a te convencer de coisas contrárias, aquilo que este livro tem te prometido, comece a falar em voz alta e a declarar, conforme a Bíblia diz em Romanos 4:17, Abraão creu no Deus que chama, que fala, que verbaliza as coisas que não são como se já fossem, porque se você serve a Deus, então já aconteceu, em nome de Jesus. Temperança. Por isso a Bíblia diz que você é o sal da terra. Para que serve o sal, irmão? Não é para salgar. Uma carne salgada é indigesta. A carne existe, o sal existe para você temperar, para você equilibrar, para você dar sabor. Querido, volte a dar sabor na sua vida. Volte a dar sabor no seu ministério. Volte a dar sabor no seu casamento. Volte a dar sabor lá na empresa. Se for preciso, mude a cor da empresa, mude o quadro de funcionário, mude o seu estilo de vida, mude seus hábitos, e comece a ter uma vida no Espírito, em nome de Jesus. Fique em pé.